A paz do Senhor Jesus, dando início à nossa aula de hoje, dia 8 de outubro de 2023, estamos no tema Até os Confins da Terra. Hoje nós vamos falar de missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Texto áureo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás pai de uma grande nação. Gênesis 17:4. Verdade prática: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Então vamos lá. Em Hebreus 11:8, nós vemos o chamado a ir para um lugar completamente desconhecido. Deus colocou Abraão à prova por várias vezes. A primeira vez nós vemos aqui quando ele disse: vem e te levarei, te mostrarei um lugar, vou te levar para uma terra que você não conhece. E Abraão creu e foi, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão tornou-se o pai da fé. Nós temos em Gálatas 3:8 e 16 que o Senhor Jesus Cristo é o legítimo descendente de Abraão. Nós vamos ver no contexto as referências, de Gálatas 3, o 8 e o 16. Temos também em Gálatas 3:16 e o 4:4 a providência salvífica de Deus na história humana por meio de uma família, a família de Abraão, de onde veio a descendência de Jesus. Temos também em Efésios 1:7, Gálatas 3:13 e Gálatas 4:5 o plano redentor de Deus como atividade executada por meio de Jesus Cristo. Também em Gênesis 12:3 nós vemos a natureza missionária de Deus na relação com a humanidade. E finalmente em Mateus 5:13 e 14 a Igreja de Cristo chamada para ser sal da terra e luz do mundo. O texto de hoje é Gênesis 12, do 1 ao 3 e 17, do 1 ao 8. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, pois de ti, em suas gerações, o concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Então, Deus colocou Abrão à prova. Abrão não sabia para onde ia, o que ia fazer, o que Deus tinha de fato preparado para ele. Mas ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Essa palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe a barreira da cultura de um povo, de uma civilização, para apresentar o amor de Deus. Isso implica
interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. E nessa lição nós vamos ver que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da Terra. Vocês vejam que o projeto de Deus já nasceu baseado na família. O projeto de Deus foi inicialmente voltado para a família e, através da família, para a sociedade. Por último, Deus lida com o indivíduo. Esse processo se deu por meio de Abraão e sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus Cristo, finalmente a igreja. Assim contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Então vocês podem ver que primeiro Deus criou o homem, em seguida criou a mulher, e do homem, da conjunção do homem com a mulher, deu-se início à primeira família. E através dessa família cresceu-se a sociedade, formou-se uma sociedade. E através dessa disseminação desses povos, dessas pessoas que foram se multiplicando, nós chegamos hoje a muitas nações, várias nações, milhões e milhões de pessoas e habitantes no planeta Terra. E Deus continua com o seu projeto voltado para a família. A palavra-chave do nosso estudo de hoje é transcultural. Vocês ouviram o ronco do trovão? Desculpa aí, mas eu me assustei, viu? Misericórdia, Jesus amado. Mas vamos continuar. O primeiro tópico dessa lição é a natureza missionária de Deus. Primeiro, a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão, Gênesis 12, do 1 ao 3. A expressão sai-te da tua terra revela uma ordem, um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia. Hebreus 11:8. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então você pode ver que Deus ele continua com o seu projeto voltado para a família. Gênesis 12:3 trata desse assunto. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que esta bênção refere-se ao Evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão, conforme Gálatas 3:8 e 16. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Porque vamos voltar no Jardim do Éden, ali houve a tentação no primeiro casal, né? Mulher e homem caíram no pecado, na tentação da rebeldia, da desobediência contra o Criador, e Deus precisou refazer o seu projeto, porque inicialmente a raça humana deveria ser pura. Mas através desse primeiro pecado, da desobediência, Deus disse não faça, e o casal decidiu por fazer. Aí a partir disso entrou a maldição, né, através do pecado. Aí aconteceu o primeiro crime, o primeiro homicídio, ali mesmo, no seio da primeira família, né? Irmão matou o próprio irmão. E daí veio a necessidade de que se revelasse um redentor, alguém que salvasse a humanidade de uma vez por todas. Então, da família de Abraão vieram os seus descendentes, né? De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, considerando Esaú que não entrou na linha sucessória, de onde viria a redenção. E de Jacó
veio Judá e assim sucessivamente, passando por Jessé, né, Davi, Salomão, até chegar em Maria, que nos trouxe o Salvador, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, certo? Então, o apóstolo Paulo, ele escreve que essa bênção se refere ao evangelho revelado por nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Então, quando Deus fala em ti e no teu descendente ou na tua semente, ele já está se referindo a Jesus Cristo, que ia perpetuar o reino, assim como ele hoje está reinando em nós através da igreja, né? Ele vai reinar com a igreja no período de 1000 anos e depois nós partiremos para uma vida eterna com Deus, onde o nosso Deus será o nosso Rei eterno para todo sempre. Assim promete a sua palavra. Então, assim, a partir da família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro, Gálatas 3:16 e 4:4. Então, através da família de Abraão, nós hoje estamos ligados na fé que Abraão teve, esta fé que o levou a seguir a Deus sem questionar. E nós podemos ver também mais adiante, depois que Deus cumpriu parte da sua promessa, dando a Abraão e Sara um filho, que se chamou Isaac. Deus fez outra prova com Abraão. Abraão viajou 3 dias, já sabendo que Deus queria que ele sacrificasse o próprio filho. E ele viajou 3 dias ao monte chamado Moriá, e ali ele ia de fato sacrificar o seu filho, porque ele creu que Deus queria o seu filho como sacrifício e ele sabia que Deus haveria de prover. É por isso que nós chamamos aquele lugar de Yahvé Jiré, né? Jeová Jiré, Deus proverá. Porque Deus proveu o cordeiro para Isaac e Deus proveu o cordeiro eterno para toda a humanidade, Jesus Cristo, o Emanuel. Segundo, a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. Vamos ver no capítulo 17 de Gênesis, ele nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com um ser humano limitado. Gênesis 17:1, onde ele diz assim: olha, sendo pois Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Essa é a ordem de Deus, andar na sua presença. A perfeição, só Deus pode nos levar à perfeição. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão por Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança. Porque essa aliança seria com muitas nações, com todas as nações, todos os povos, todos aqueles que, por meio da fé, viessem a se tornar família de Abraão espiritual, pela religação do homem com Deus, através de Jesus Cristo. Que transcendência ao cumprimento, reafirmar sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Ou seja, toda a terra hoje está debaixo dessa promessa que Deus deu a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E ele foi, e ele recebeu. Aqui fica clara a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo, segundo aos Coríntios 5:19.
Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, reconciliar, em termos modernos, em termos vulgares também, em termo popular, quer dizer fazer as pazes, né? Deixar de ficar de mal, né, com a outra pessoa. Então nós somos reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Então, as missões nasceram no coração de Deus. E terceiro, o nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária não é demonstrada no Antigo Testamento. Gênesis, aliás, desculpe, estou lendo aqui, errei aqui, né? Cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Gênesis 3:9, Isaías 5:4. Vamos ler? Gênesis 3:9 diz assim, ó: E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? O próprio Deus, ele já chamou Adão para saber onde Adão estava. E em Isaías 55:4, eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. É isso. Então nós vamos ver no segundo tópico, nós vamos ver o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Primeiro, o amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. 1 João 4:8 e 16. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus está nele. No Antigo Testamento, nós vamos ver que o amor, no relacionamento com todos os homens, lá em Deuteronômio 33:3, diz assim, ó: Na verdade, amas o povo, todos os teus santos estão na tua mão. Postos serão no meio entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Também nós podemos contemplar esse amor na escolha de Deus por Israel. Deus escolheu um povo para, através desse povo, levar missões, levar a sua palavra, o seu conhecimento às demais nações, aos demais povos. Em seu relacionamento com esse povo, num processo de renovação, de aliança, em que a sua misericórdia e benignidade são reveladas. Deuteronômio 7:9, Isaías 54:5-10. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. Lá em João 3:16, todos nós conhecemos esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois Ele mesmo é amor. Podemos ver isso em 1 João 4:8 e 16, já lemos. E este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. Segundo, a redenção no Antigo Testamento. Glória a Deus. A redenção significa
livrar o escravo da sua escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. Letra A, resgate para a libertação de um escravo, Levítico 25, 48 ao 55. B, recuperação de um campo, Levítico 25, 23 ao 34. C, resgate de um macho primogênito, Êxodos 13, do 12 ao 16. E D, resgate de alguém que seria condenado à morte, Êxodo 21, do 28 ao 36. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Letra A. Quanto a Jacó, invoca o anjo que me livrou de todo o mal. Gênesis 4, 15 e 16. B. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: os resgatarei com braço estendido, Êxodo 6, 6. E terceiro, a redenção no Novo Testamento. Aqui no Novo Testamento nós podemos ver que a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Nós podemos comparar Efésios 1:7, Gálatas 3:13 e Gálatas 4:5. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Tito 2:14, Hebreus 9:12, 1 de Pedro 1:18 e 19. E cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento, em Hebreus 9:25 ao 28. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Isso está escrito em Lucas 21, 28, Romanos 8, 23. Também em Efésios 1:14. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Em suma, o amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção e por isso é o fundamento das missões transculturais. Então, Deus sempre teve esse desejo de que o seu povo levasse o seu nome, a sua palavra, através das demais pessoas, demais nações, para que o Deus Todo-Poderoso, o único Deus Criador de todas as coisas, fosse conhecido. Mas até hoje isso ainda é um pouco complicado. Existem muitas culturas que não aceitam Deus, o Senhor, como o único Deus, e veneram, adoram, cultuam outras entidades como se fossem Deus. E finalizando o nosso estudo de hoje, nós vemos em terceiro lugar a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Primeiro, um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Letra A, a queda do homem, lá em Gênesis 3:15, e B, o dilúvio, Gênesis 6:13. C, a eleição de um novo povo para abençoar a todas as demais após a Torre de Babel, Gênesis 12:3. Nesses textos, a falha do homem está caracterizada bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Então Deus sempre teve no seu coração, no seu pensamento, o desejo de abençoar todas as pessoas, amaldiçoar jamais. Amaldiçoar está fora do seu plano
com a humanidade. Mas, quando se faz necessário, Deus é justo e, no seu amor, Ele pratica a justiça. E a justiça é dar a cada um aquilo de que se faz jus, aquilo que se merece, se escolhe, né? Segundo, a escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele seria o que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder da sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8, e te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Está escrito em Isaías 24:5, diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. E também Jeremias, ele fala em Jeremias 31:32, diz assim, não conforme o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, elas são sem arrependimento. Deus não se arrepende das suas promessas, mas todas as promessas de Deus, elas são, digamos assim, as promessas de Deus, elas estão ligadas a uma ação do ser humano, né? Se me ouvirem, se obedecer a minha palavra, se ouvir a minha voz, se deres ouvido e se obedeceres aquilo de que hoje te ordeno, diz o Senhor, então eu te abençoarei, então eu farei isso, farei aquilo contigo, diz o Senhor. Mas se do contrário não obedeceres, então virá o contrário. Então a promessa de Deus sempre é condicionada à ação humana, né? Por isso Israel foi levado para o exílio na Síria. Lá em 2 Reis, capítulo 17, você pode conferir. Enquanto Judá posteriormente foi levado para o cativeiro na Babilônia. Também você pode conferir em 2 Reis 25, todo o capítulo, e em 2 Crônicas, capítulo 36. Terceiro, a escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Então o que aconteceu? O plano de Deus sempre foi abençoar as nações do Ocidente, da Europa, de todos os locais. Sempre Deus teve esse desejo de alcançar todas as nações. O povo israelita se tornou um povo egocêntrico. Eles reservaram para si o único Deus, o Deus criador de todas as coisas. Eles não fizeram conhecido o Deus, o único Deus, para as demais nações. Então Deus teve que acionar o plano B. Veio Jesus e através de Jesus nasceu a igreja, né? E a igreja é o plano B, para que todas as nações sejam alcançadas, e está dando certo. Está dando certo. Glória a Deus.
Então nós podemos ver que a igreja de Deus, essa igreja que herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. O próprio Jesus que falou em Mateus 5, do versículo 13 até o 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas num velador, e dá luz para todos que estão em casa. Então a função da igreja hoje é salgar o mundo, as pessoas, as nações, para que não apodreçam nos seus pecados, e iluminar o caminho da vida para que as pessoas encontrem o caminho da salvação. Em suma, a missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. Concluindo, nós vimos então que a natureza missionária de Deus, desde o início da Bíblia, a partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo, assim como em João 3,16, texto já lido anteriormente. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso Ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens, todas as pessoas se salvem. Vamos conferir 1 Timóteo 2,4, 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quando nós falamos na Bíblia todos os homens, nós queremos dizer todas as pessoas de ambos os sexos, de ambas as tendências, de ambas as características. Todos os seres humanos, de uma forma geral, sem exceção, estão dentro do plano salvífico de Deus, e cabe à igreja correr atrás de levar essa salvação a todas as pessoas. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então nós terminamos por aqui a nossa lição de hoje. Eu espero que você tenha gostado e peço desculpas aí pelas condições climáticas. Eu andei me assustando aqui com os trovões, foram muito altos, misericórdia, mas está tudo bem. O Senhor Deus é louvado até pela própria natureza. Gostaria mais uma vez de citar aqui a nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus, de onde nós tiramos esse contexto da revista da Escola Bíblica Dominical para Adultos, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. Nós temos uma assinatura bianual, e temos então a oportunidade, vamos corrigir esse bianual aí por bienal, né? Durante 2 anos a nossa assinatura está vigente e nós então temos o direito de estudar a palavra de Deus aqui online com vocês. A CPAD, muito obrigado, que Deus continue abençoando esses obreiros e obreiras maravilhosos, valorosos, que traz para nós domingo após domingo os comentários da palavra de Deus. E a você, que Deus te abençoe. Desculpe aí as falhas, hoje não foi um dia muito tranquilo não, esse negócio dessa chuva, dessa trovoada, mas graças a Deus, próximo domingo estaremos de volta com você para a lição número 3.